Abra comigo, segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Aleluia. Antes de a gente engrenar na mensagem, vamos orar pelas crianças. Coloque as mãos aí sobre o seu filho. Pai, nós abençoamos a vida das nossas crianças com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Não só ministramos essa palavra de oração sobre os nossos filhos aqui, mas sobre todas as crianças espalhadas na face da terra. Pedimos que a tua bênção e a unção e a capacitação do teu Espírito Santo seja com os nossos filhos, com essa nova geração, para que eles sejam, ó Pai, muito mais poderosos do que nós, que venham na força do Senhor Jesus, que tenham um amor como o teu, Jesus, que tenham um coração segundo o seu, Jesus, que sejam parecidos, semelhante a ti, Senhor Jesus. Essa é a palavra que nós liberamos sobre a vida dos nossos filhos, sobre essa geração, sobre a nova geração. Abençoamos a vida das tias que vão estar ministrando na vida de nossas crianças, ó Pai. Dê a elas sabedoria e intrepidez da palavra, em nome de Jesus. E quem concorda, diga aleluia. As crianças podem ir para a salinha. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo pela vida das nossas crianças. Aleluia. Segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Vamos lá. No capítulo 4, do verso 7. Capítulo 4 e o verso 7. E diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você pode repetir comigo essa palavra? Vamos lá, 1, 2, 3. Combati, completei a carreira. Muito bem. Depois de janeiro aí dá 4/12. Movidos pelo Espírito Santo, cheio da graça e do poder do Senhor, você veio numa campanha poderosa, você veio debaixo de ministrações poderosas nesse lugar, você entregou tudo de si na campanha, no momento de oração, no momento de oficina de oração nesse lugar, sim ou não? Sim. Agora, como é que nós vamos proceder daqui para frente? A campanha acabou a fé e a esperança e a motivação? Não. O Senhor Deus Todo-Poderoso ministrou em meu coração que nós estamos nesse mês de fevereiro, conforme foi anunciado pelo nosso pastor Miqueias. Nós estamos falando sobre a importância do sacerdócio, do discipulado, melhor dizendo, a importância do discipulado. Esse mês de fevereiro nós vamos estar falando sobre isso, mas a importância de uma pessoa ser discipulado pelo Senhor, mas sabendo combater o seu bom combate. E quando a gente entende que nós estamos combatendo um bom combate, Cassiane, pensou que passou batido, né? Amém. Como? Porque não é somente a forma como a gente começa. A gente fica muito feliz quando a gente começa um novo projeto, uma nova fase, 2023, pá, soltou-se os fogos, virou-se tudo, e agora como é que vai ser? Começar é muito bom, é muito bom, mas o importante não é só como se começa, mas também como se termina. E isso é tão importante, é fundamental, que o apóstolo Paulo ele faz questão de falar isso ao seu filho na fé, chamado Timóteo. E ele fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, os homens, mulheres, iriam sentir comichões nos seus ouvidos por conta da genuína palavra. Então a palavra que confronta, a palavra que vai mexer com o nosso ego, que vai mexer com as nossas vontades, com aquilo que a carne tanto almeja e anseia, será confrontado nesses dias pela palavra do Senhor. A palavra é minha? Não, a palavra do Senhor. Isso, do Senhor.
Então a palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar, e o apóstolo Paulo fala, verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira nos ouvidos. Verso 4, do capítulo 4 de 2 Timóteo. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que nos últimos dias vão preferir ouvir historinhas, conversinhas, mas não vão querer ouvir a verdade, que arranca lágrimas dos nossos olhos, mas leva o coração a viver um arrependimento. Porque uma vez que eu vivo um arrependimento, eu já vou viver uma mudança de dentro para fora em minha vida. Então o apóstolo Paulo já está advertindo seu filho na fé. Ele fala, Timóteo, então eu quero dizer para você, tu porém ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, cumprindo cabalmente o teu ministério. E eu quero dizer para a igreja, para a noiva de Cristo Jesus, estamos começando 2023, comece com tudo, comece com Cristo, comece com Deus na sua vida. Pastor, o que você vai pregar do ano todo? A mesma palavra. A mesma palavra. Nós vamos falar de Davi, de João, nós vamos falar de Gênesis, de Apocalipse, a mesma coisa. É a mesma palavra. Porém a revelação da parte de Deus vai fazer a diferença na sua vida. É a mesma palavra. O que vai mudar? É a minha inclinação. A inclinação do meu coração a essa palavra, porque a palavra do Senhor é a verdade. Então se eu conheço essa palavra como a verdade, como uma bússola, como um caminho para a minha vida, como um norte para mim, eu vou desenvolver ela no meu caminhar. Amém, igreja? Então, para entender isso, eu quero trazer para vocês, dentro dessa explicação de combater o bom combate, eu preciso entender que a minha vida, a minha jornada, eu preciso saber da importância do combater o bom combate. Não é só a forma como a gente começa, mas é a forma como tudo vai terminar. E o primeiro tópico dentro dessa mensagem eu quero trazer para você: conhecendo o inimigo. Se você trouxe caneta para anotar e papel, faça isso. Isso é muito importante. Então, conhecendo o inimigo, primeiro tópico. Você sabia que os espíritos malignos, eles podem, isso é uma pergunta que eu faço à igreja, eles podem invadir e habitar no corpo humano? Sabem disso? Quem sabe? Sim? Mais forte, sim? Isso, verdade, você acertou. Os espíritos malignos, eles podem invadir e habitar em corpos humanos, porque esse é o objetivo deles: invadir e habitar. Mas é também o dever de todo cristão lutar contra isso. É o nosso dever. Nós sabemos que essa é a função do nosso inimigo. Mas qual é a nossa função como homem e mulher de Deus, como cristãos? Qual é a nossa função? É lutar contra esse mal que se levanta contra a igreja de Cristo, contra o povo de Cristo. Então devemos considerar os demônios como habitantes transgressores. Sabia disso, João? A gente devemos considerar demônios como habitantes transgressores. Vamos lá, o que é transgressor? Significa aquele que transgride, aquele que ultrapassa, aquele que viola. Vocês estão entendendo isso? Então demônios são espíritos malignos que ultrapassam, são transgressores, eles violam. Eles estão para violar aquilo que Deus nos deu como uma vida saudável, santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. E aí vamos lá. O que esses transgressores fazem? Vamos lá. Os transgressores, eles são aqueles que ilegalmente e sorrateiramente
tomam o território de outro. Deu para entender? Ficou fácil de entender? O que eu quero chegar com isso, você já vai entender o ponto da mensagem. Porque não adianta a gente sair agora da campanha, mas não saber como é que nós vamos lutar daqui para frente. Porque você fez seus votos ao Senhor, os pedidos foram levados para o monte, não foi? Foi queimado lá, não foi? Então, muito bem, já foi entregue para o Senhor. E qual é o nosso comportamento agora? É resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Você já entregou ao Senhor, mas o posicionamento nosso é resistir, é permanecer no Senhor e na força do seu poder. Amém, igreja? Para a gente, nos próximos cultos, ouvir testemunho maravilhosos como de nossas irmãs aqui. E glória a Deus pela vida de vocês, que testemunho lindo, como eu já fui edificado por cada palavra mencionada aqui nesse altar. Então esses transgressores, eles agem sorrateiramente, tomando o território de outro. Você já percebeu que existem tipos de pessoas que dão lugar à ambição e acaba se comportando como um transgressor? Esse sentimento de ambição, de querer aquilo que às vezes não é seu, acaba fazendo você ser uma pessoa transgressora. Você acaba ultrapassando limites que não é seu. Você acaba violando, pessoas acabam violando aquilo que não é direito dela. Então a ambição nada mais é do que um sentimento maligno, e nós precisamos excluir isso da nossa vida. Amém, igreja? E o segundo tópico dessa mensagem, combatendo um bom combate, fala ainda do conhecendo o inimigo. Eu quero ensinar a vocês uma forma de você aprender a defender os seus direitos. Como que é isso? Eu preciso aprender a defender os meus direitos. Espera aí, se eu já entendi que existem espíritos malignos que são transgressores, eles estão tentando ultrapassar, e de uma forma sorrateira estão tentando tomar aquilo que é meu por direito. Você vai ficar parado, você vai ficar recuado, você vai dar passo para trás, você vai dizer: coitadinho de mim, eu sou o último da vez, comigo é sempre assim, eu sou o patinho feio, ó dia, ó céus, ó azar, e você só dá passo para trás. É isso que Deus quer para você? Foi para isso que o Senhor te chamou nessa terra? Não, de maneira nenhuma. O Senhor nos deu direito, nos deu liberdade para viver uma vida de liberdade. E quem é chamado para ser liberto, senão o povo de Deus? Só que a intenção do nosso adversário, dos demônios, é oprimir a vida do homem e da mulher de Deus, para que a gente não se ache no meio do corpo de Cristo. Eu não tenho lugar aqui, eu estou chegando, eu estou vendo muita gente nova aqui. Gente, eu quero dar um abraço em vocês, é sério, tem muita gente nova, gente. Como é que 30 dias faz a diferença, hein? Meu Deus. Gente, tem pessoas que vão falar, Michel, assim: eu não sei o meu lugar no corpo de Cristo, onde que eu vou me encaixar aqui nessa igreja? E já tenho que toca, já tenho que faz isso. Ei, o Espírito Santo que trouxe você aqui. Você já faz parte do corpo. Calma aí, aguenta aí, que você já vai se achar. Mas uma coisa eu já quero liberar sobre a sua vida: não desista do propósito de Deus sobre a sua alma, sobre a sua vida. Lute sobre você. Lute sobre a história de Deus em sua vida, sobre o ministério de Deus em sua vida. Deus fez promessa para você? O Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida? Pois bem, permaneça nele. Então eu preciso aprender agora a defender os meus direitos. E como é que eu preciso aprender? Eu quero dizer para você: os transgressores, eles só podem continuar suas obras ilegais até que, e eu gosto de falar isso, os espíritos malignos transgressores, chamados demônios, eles só podem continuar fazendo as suas obras ilegais até que sejam enfrentados na base de direito legais. Vou repetir isso para você. Tem gente anotando aí, eu gosto disso. Os transgressores só podem continuar as suas obras ilegais
até que sejam enfrentados na base de direitos legais. Você vai entender isso. O Senhor Jesus comprou você e eu com o quê? Gente, vocês estão faltando a sexta-feira, hein? Não avançai. Com o que o Senhor Jesus comprou a gente na cruz do Calvário? Com o seu? Com o seu? Pois bem. E por que a gente fica invalidando o sangue de Cristo? E por que a gente faz pouco caso do sangue de Cristo se Ele é poderoso para salvar e libertar o homem e a mulher de Deus? O que está acontecendo com essa geração que fica no mimimi? Ai, não me toca, não me deixa, falou de mim, apontou de mim, tem um grupinho ali, ai, será que estão falando meu nome? Para com isso! Se posiciona como um valente de Deus, como homem, como mulher de Deus. Não perca os seus direitos, é hora de combater. Ei, peraí, Satanás tem limites? Os demônios têm limites, não pode continuar agindo na vida do homem e da mulher de Deus da forma que quer. Peraí, você tem direitos legais sobre a sua vida. Como é que é esses direitos legais? Eu e você fomos comprados com um preço de sangue. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo verteu na cruz todo o seu sangue, por amor a mim, por amor a você. E o que nós precisamos fazer com isso? Validar aquilo que é meu por direito. Ei, eu fui comprado por sangue. Olha aqui, o Senhor Jesus comprou o crente com seu próprio sangue e fez do seu sangue o guarda da sua própria vida. Isso está em João, 1 João, capítulo 1, verso 7, parte B. Que diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, eu vou ficar parado, cabisbaixo no chão, na lona, por conta de um golpe do inimigo? Por conta de uma afronta do inimigo? Não. 2023 é o ano da virada para você. Aprendendo a defender os seus direitos, eu preciso entender que tenho direitos legais sobre a minha vida. Observe que Satanás não tem direito sobre o crente, sobre um cristão, exceto quando o próprio permite. Mateus 16, 22, vamos lá comigo. Mateus 16, 22. Perdão, Mateus 16. Vai no 16 primeiro. Olha aí. Está falando sobre, a epígrafe fala sobre a confissão de Pedro. Sabemos que Pedro, discípulo de Jesus, sim ou não? Um escolhido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim ou não? Um apóstolo do Senhor, sim ou não? Pois bem, aí o Senhor pergunta: e quem dizem que eu sou? Aí ele respondendo no 16, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelara, mas sim meu Pai que está nos céus. Lindo isso, né? Jesus pergunta quem eu sou, e aí o Pedrão levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Crente, eita, crente do reteté, cheio do Espírito Santo, era o Pedrão. Amém? Agora vamos lá para o 22. Olha o crente aqui. Jesus continua a falar sobre a sua morte, que ele ia sofrer, que ele ia padecer por amor aos seus filhos. Por amor aos seus filhos. Aí olha o que acontece. 22 do 16, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor.
Isso de modo algum te acontecerá. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Disse a quem, irmãos? Não, disse a quem, irmãos? Ele disse a Pedro, o do reteté que eu falei antes. É o mesmo Pedro. Ele disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Cogitar é pensar. Espera aí, Jesus repreendeu Satanás no corpo de Pedro? Olha o que eu acabei de falar lá no início da mensagem, que é possível espíritos malignos se apossarem, invadir da vida do crente. Está aprovado pela palavra, irmão? Sim ou não? Sim. Eu não estou inventando história, estou falando a palavra para você. O que eu quero trazer com isso? O cuidado pela sua própria vida, o amor ao ministério de Deus sobre você, saber que você é um templo do Espírito Santo, e você precisa entender, se você é templo, templo não é aqui os quatro paredes, esse monumento, não, isso aqui é um lugar de reunião. Nós chamamos também de templo, mas é um lugar de reunião dos filhos, dos salvos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro, amém? Mas a palavra de Deus diz que eu e você, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E eu preciso entender isso e inculcar isso em minha mente, para que eu não me perca na minha caminhada. Felipe, eu preciso entender e de uma vez por toda permanecer, Mário, firme. A gente precisa permanecer firme. Espera aí, o próprio Senhor Jesus está dizendo ao Pedro, o seu discípulo, o mais chegado, aquele que andava, aquele que sempre tinha uma pergunta, aquele que era afoito, que teve a revelação: espera aí, aparta-te de mim, Satanás. Espera aí, como é que Pedro vacilou e deixou o diabo entrar? Espera aí, calma. Se chama portas abertas. O nome disso são portas abertas. Eu já vou falar sobre portas abertas. Deixa eu me achar aqui onde eu estou. Aleluia, Jesus. Vocês estão entendendo a mensagem? Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o Senhor Jesus falou a Pedro: aparta-te de mim, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Ele fala: você pensa, Satanás, só nas coisas dos homens. O que o Senhor Jesus está falando a Satanás? Você descobriu o que eles querem. Você descobriu a fraqueza de Pedro, o homem que me ama e que não queria que eu me machucasse, que eu me ferisse. E você aproveitou essa porta aberta e entrou com a tua mensagem, Satanás. Pedro amava Jesus, sim ou não, igreja? Sim. Amava ao ponto de ficar constrangido quando Jesus falava: eu vou morrer. Quem tem, tendo seu amigo fiel, aquela pessoa que você confia, de falar das suas intimidades, coisas que você não conta nem para pai, nem para mãe, nem para pastor, nem para ninguém, mas você conta para esse amigo, esse cara, essa mulher, essa pessoa mais chegada. E daqui a pouco essa pessoa começa a falar: eu vou morrer. Disse: não, você é meu amigo, você é o cara que eu confidencio tudo, você é o cara que eu falo tudo, você sempre tem uma resposta boa para mim, você sempre tem uma coisa boa para mim. Quem é o amigo que vai ouvir o outro amigo que ama tanto dizer: eu vou morrer, e não vai ficar triste, e não vai ficar desesperado? Não, não morre não. Porque esse amigo estava olhando com os olhos carnais, num plano natural. Nós chamamos isso de plano natural. Chamamos de plano natural. Então no plano natural, vocês estão me ouvindo bem aí? A chuva apertou, né? Mas eu quero toda a atenção. Deixa a chuva cair, deixa a chuva molhar, mas não arreda o pé da palavra aqui. Fica comigo aqui, todo mundo. Amém? Então vamos lá. Eu preciso entender o porquê que essa porta foi aberta. Porque o sentimento do homem Pedro, o amor que ele tinha pelo homem Jesus,
abriu-se uma porta, e ele pensou humanamente, não espiritualmente. Você pegou essa palavra? E aí Satanás entrou e falou: tem compaixão de mim, tem compaixão de ti, Jesus. Satanás começou a usar a boca de Pedro, porque viu aquela porta aberta de tristeza. E onde a tristeza tem Espírito Santo? Tem, irmãos. Tristeza é do Espírito Santo, é um dom de Deus, irmãos. Sim ou não? Não, irmãos. Amargura é um dom do Espírito Santo, sim ou não, igreja? Não. Amargura, tristeza, temor, pavor, isso não vem do Espírito Santo de Deus. São portas abertas para o nosso adversário, para demônios, para Satanás atuar na vida do homem e da mulher de Deus. E nessa palavra, através dessa mensagem, o Senhor Jesus Cristo está ministrando no meu coração, no seu coração: ei, fecha a porta. Tem porta aberta aí que não deveria estar aberta. Tem brechas aí que deveria já ter sido tampada. Aleluia, aleluia. Cuidado com as portas abertas, porque isso vai dar o que? Legalidade a quem não tem direito. As portas abertas é o que? Legalidade. Satanás tem legalidade sobre a sua vida só se você der a ele, porque ele não tem legalidade. Agora me fugiu aí, me lembra aí, me lembra aí os pregadores, Efésios, acho que é Efésios 5. Não deis lugar ao diabo, correto? Acho que é isso, se eu não me engano. Me lembra aí, Espírito Santo. Efésios, acho que é o 5, fala assim: não deis lugar ao diabo. O que o apóstolo está falando aos Efésios? O diabo não tem lugar. Então se ele está me receitando, dizendo não deis lugar ao diabo, o diabo não tem lugar. Então quem dá lugar? São a gente com as portas abertas. Então Deus está nos ensinando nessa noite: feche a porta. 4:27, obrigado Jonathan. 4:27 de Efésios. Então feche a porta, não dá legalidade a quem não tem direito de legalidade sobre a sua vida. Agora observe que a responsabilidade do cristão é defender-se dos ataques do maligno. Vocês concordam comigo? Sim. Porque o próprio Senhor Jesus disse em sua palavra. Avança comigo, você está em Mateus, avança um pouquinho agora para João. Olha aí a referência bíblica, João 17:18. João 17:18. Fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando pelos seus discípulos. Mas o que ele diz? Em João 17, no verso 18, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está orando pelos seus filhos, pelos seus discípulos. Ele está orando por mim e por você. E ele está dizendo ao Pai: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também estou enviando esses e aqueles que virão por intermédio da tua palavra. Então há um envio de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então peraí, há um propósito de Deus, há um chamado de Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Somos responsáveis pela palavra que liberta, irmãos. Eu sou responsável por pregar essa palavra que liberta. Você é responsável por pregar a palavra que liberta, seja em sua vida, seja em sua casa, seja na vida de outros. Mas a responsabilidade é de todo aquele que conhece a palavra do Senhor. E entendendo que a gente tem essa responsabilidade, esse zelo pela palavra, eu preciso me precaver, eu preciso trabalhar dentro disso. Eu preciso entender que se eu não vou dar lugar ao diabo, eu estou fechando as portas, estou aparando as arestas, estou ficando totalmente certificado que a minha vida está totalmente envolvida no reino de Deus, com as coisas de Deus. Eu vou suportar e vou permanecer.
suportar e permanecer. Outra referência bíblica para você, Tiago, capítulo 4, verso 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Espera aí, vamos de novo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, irmãos, é se submeter à vontade de Deus. Me sujeitar é me submeter à vontade de Deus. E é onde a gente começa a dar lugar para os transgressores, quando a gente não começa a se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus é que você não se perca. É vontade de Deus que você ame o próximo. É vontade de Deus que você seja fiel no seu matrimônio. É vontade de Deus que você seja um homem e uma mulher de Deus. É vontade de Deus que eu e você seja feliz. É vontade de Deus que você permaneça firme nos preceitos do Senhor. É vontade. Então, sujeitar-vos a Deus quer dizer se submeter à vontade de Deus e resistir. É conservar-se firme e não ceder à tentação. Então eu preciso, me submeter à vontade de Deus. E está falando sobre resistir o diabo. Preciso fazer o que? Resistir. Então eu preciso me conservar firme e não me deixar ser seduzido pela vontade do adversário. Vocês estão compreendendo a mensagem? O Senhor quer que a gente mude o nosso hábito de vida agora. É necessário a gente dar rumo à nossa história. Ver como é importante, não é a forma como você vai terminar, não é como você vai começar, mas sim, melhor dizendo, é a forma que você vai terminar. Começar, tem gente começando aí a troncos e barrancos, não é assim? Não, vamos começar esse negócio aqui. Sem planejamento vai dar errado. Tudo tem que ter planejamento. Deus, quando falou para Noé, constrói a arca, Deus deu para ele as medidas, deu tudo para Noé. Noé fez um dia para a noite, irmãos. Levou 100 anos para construir a arca. 100 anos Noé pregando a mesma palavra, João. 100 anos Noé pregando: se arrepende, povo, sai da iniquidade, sai do pecado, vai acontecer um dilúvio, vai morrer todo mundo, só quem tiver comigo e tiver na arca vai ser salvo. E ele está 100 anos, há 100 anos pregando a mesma palavra. Miqueias, pelo amor de Deus, não dá coceira no ouvido? A mesma coisa, vai repetir a mesma coisa, mas a salvação vai chegar. Nós estamos pregando uma palavra que cura, salva e liberta. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Ei, guarda o que tem, diz a palavra do Senhor, para que ninguém tome a tua coroa. Você acha que essa palavra foi dita para lá no céu? Não, a coroa está lá no céu. Não, a coroa, a graça de Deus que Ele está falando, está sobre a sua vida. Onde tem ladrão não é no céu, não, é na terra. Ele está falando: guarda o que tem, para que o adversário, o espírito maligno, o transgressor, não roube a tua coroa, a dádiva de Deus na sua vida, o dom de Deus na sua vida, o sacerdócio de Deus sobre a sua casa. Guarda o que tens. Nós já pregamos aqui outrora: eu me acho fraquinho. Ei, para com esse negócio de fraquinho, de pouquinho. Para com esse diminutivo sobre a sua vida. É hora de pensar mais alto. É hora de levar para cima. Eu lembrei da pregação do Jonathan. Vamos lá, para cima, como a águia. A águia luta onde? É no alto. Deus te chama para ser como águia nessa noite. Vai lutar em cima, vai. Sai das coisas de baixo, sai desse primeiro plano aqui. Leva as coisas para um plano celestial. Leva para um plano superior na sua vida. E eu vou dizer para você uma coisa: a sua vida nunca mais será a mesma. É chegado um tempo de subir no nível, elevar o nível, irmãos. Aleluia. Não dá para ficar no raso não, queridinhos. Não dá não.
A gente precisa elevar o nível. Sabe o que parece? Observe que parece que é muito racional, mas alguns cristãos não estão dispostos a viver a libertação. Não estão, Miquel. Tem crente que não está disposto a viver a libertação. Está acostumado com os demônios na sua vida. Está acostumado com as portas abertas na sua vida. Tem gente que não quer. Fica com medo. Alguns ficam envergonhados em admitir a sua necessidade de libertação. Pessoas ficam envergonhadas de admitir a sua necessidade de libertação. E todos nós precisamos de libertação. Eu mostrei para vocês aqui, o apóstolo Pedro, precisou de libertação. Jesus expulsou quem? Satanás. Espera aí, não foi um diabinho qualquer não, meu irmão. Foi Satanás da vida de Pedro. E às vezes, eu, você, qualquer um, ninguém está livre disso. Estamos presos como demônio. Seja o que? Do complexo da inferioridade, da falta de perdão. O demônio que faz a você acusar o outro, do adultério. E você está preso àquele diabinho. Ele se torna um diabinho de estimação. Onde você vai, ele está lá. Mas é crente, vai para a igreja, vai para o culto. É crente, mas está lá. De vez em quando ele vai lá. Opa, tem ninguém me vendo. Deixa eu acessar aquele site pornô. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está vendo. É sobre isso que nós estamos falando, é hora de mudar. Então por que você vai ficar com um diabinho de estimação na sua vida? Pelo amor de Deus, Deus te chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Você está perdendo o seu lugar de direito em Deus para espíritos malignos chamados transgressores. Estão de uma forma sorrateira roubando o teu lugar no corpo de Cristo. Aí o ministério não vai para frente. Aí as coisas não andam. A culpa é do pastor? Não, meu irmão, a culpa é tua. Porque não te posiciona no corpo de Cristo. Tem que ligar totalmente. E o corpo está sentindo. O cabeça está sentindo e está mandando informação. Espera aí, tem parte do dedo que está enfermo, tem parte do pé que está enfermo, do braço está enfermo. Então o corpo, o cabeça começa a liberar o quê? Ele começa a liberar as células internas para começar a mandar nutriente, para combater aquela infecção, aquela enfermidade de dentro para fora. E o cabeça está fazendo isso nessa noite. Não perca o seu lugar no corpo de Cristo. Não perca o seu lugar em Deus. Nós temos direito, então aprenda a lutar por seus direitos. Aprenda a observar. Então não seja aquela pessoa, não, eu vou ficar por aqui, que eu sou, o meu chamado é aqui, eu sou do ministério do canto. Mas não é do canto, não é do canto da igreja. Ele escolhe um canto e fica na igreja. Ministério do canto. Não tem isso aqui não, hein? Aqui não tem isso não. Aqui tem trabalho para todo mundo, a seara é grande. Eu estou procurando trabalhadores. Aleluia, 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 aleluia. Então alguns ficam envergonhados, não conseguem admitir a sua necessidade de libertação. E é necessário viver a libertação, porque ela vai trazer a justificação de Deus sobre a sua vida. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, o Filho de Deus, tem libertação, liberdade para mim e para você. Chega de viver preso. Chega de viver acorrentado. Chega de perder seu direito para entidades malignas. Chega. Chega. Entramos na campanha, foi muito bem, queimamos o nosso propósito, vida que segue, tá? Mas com um propósito. Qual é o meu propósito? Eu vou permanecer no Senhor. Eu não vou dar vazão àquilo que Satanás está tentando implantar na minha mente, no meu coração, na minha vida. Ei, alto lá, eu conheço os meus direitos. É isso que eu e você precisamos falar para Satanás. Alto lá, maligno, eu conheço os meus direitos. Aleluia. Você lembra do filho pródigo? Vocês lembram do filho pródigo? Quantos lembram da mensagem do filho pródigo? Tinha tudo, estava com o pai.
Mas aí ele resolveu dar uma voltinha, pegou parte da sua fortuna, meteu o pé no mundo, torrou tudo com mulher, com bebida, e torrou tudo quando estava sem nada. Na pindaíba, na linguagem do nordestino. É assim? É, João, fala aí, tu é de lá. Não é não? Tu é não? Oh, Jesus. Torrou tudo que tinha. Torrou tudo, Eli. Torrou tudo que tinha o filho pródigo. Aí quando ele se depara de frente, Alexandre, com os porcos, que ele se depara de frente aos porcos, ele tem vontade de comer aquela comida que os porcos comem. Daí é a hora que o Espírito Santo trabalha e traz uma lembrança, um flashback. Você é filho. Você é filho. Eu creio, pela revelação dessa palavra, que o Espírito Santo está trazendo isso à sua memória. Está doendo, está sofrendo, está vivendo adversidade. Ei, mas você é filho. Você é filha. Você é amado, você tem direitos. Você tem direitos. Estão tentando roubar o seu direito, Caio. Estão tentando, Dilson, roubar o direito que é seu. Foi pago na cruz do Calvário, Aline. Um alto preço, preço de sangue, Eric. A gente precisa valorizar isso. Meu Deus, Geraldo, a gente precisa valorizar isso. Arildo, preço de sangue. Quem hoje, em sua sã consciência, vai dar um filho por amor a alguém, a uma multidão, a um povo de boa? Quem? Nem para a direita, nem para a esquerda. Está tudo perdido. A salvação está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Aleluia. Tem muita graça de Deus aqui para mim e para você. Tome posse dessa palavra. Você não vai deixar os espíritos transgressores dominar a sua vida, dominar o lugar que você habita. Ei, dá um tapa na mesa, irmãos, vira tudo. Jesus chegou no templo, viu os cambistas vendendo pomba e vendendo ovelha, vendendo... Peraí, na casa do meu pai estão fazendo bagunça. Ele virou a mesa. Tem momento que o homem e a mulher de Deus precisa virar a mesa. Tem bagunça na tua casa? Tapa na mesa, vira. Peraí, alto lá, aqui é casa de crente. Aqui não tem bagunça não. Aqui eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alto lá, eu tenho direito. Tem momento que a gente precisa se posicionar. Jesus deu a dica. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então quando o filho pródigo ele se depara com os porcos, tem aquele desejo, ele fala: voltar-me-ei para a casa do meu pai. Ele reconhece, caiu em si. Quem sabe hoje você cai em si? Quem sabe hoje a palavra te coloca na linha, no trilho novamente, e você agora começa a dar rumo à sua vida. E você não vai ter vergonha de falar: ei, eu preciso de libertação. Quem não precisa, irmãos? Eu sou o primeiro da fila. Eu preciso de libertação. Que é isso, pastor? Se eu não doutrinar a minha carne, se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não negar a vontade dessa carne, eu peco. Aí ó, carne e osso, toca aqui. Tá quente, tá frio? Tá quente, né? Não estou morto ainda. Carne e osso igual vocês, meu Deus. Carne e osso igual vocês. Mas aí, quem está disposto a seguir? Quem está disposto a permanecer? Quem quer dar continuidade ao propósito do Senhor? Quem? Quem há de permanecer? Quem deu crédito a essa palavra? Quem vai dar crédito a essa palavra? Quem? É para mim, é para você, é para todos nós. Então precisamos, todos nós, todo dia, limpando,
limpando, limpando, limpando. Eu vou me redimindo no Senhor, vou me remindo. E eu vou dizendo, opa, peraí, eu aprendi que hoje eu preciso neutralizar aquela frase que lá no passado a minha avó falou que eu seria maldito. Não, eu vou tirar isso aqui, eu sou um bendito. Bendito serei na terra, bendito serei no campo. Por onde eu andar, onde eu colocar a planta dos meus pés, o lugar vai ter que ser mudado. Tem uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu preciso acreditar. Eu preciso ser a primeira pessoa a acreditar. Irmã Cristiane, não foi assim na sua vida? Não é assim na nossa vida? Não acreditou? Mudou? Tem que acreditar. Eu acreditei e aqui estou. Você acreditou e aqui está. O Espírito te trouxe, te deu um convite. Ei, vai para minha casa adorar. Vai para a reunião dos santos hoje buscar um pouquinho. E o Senhor liberou uma palavra. Ei! Não dê direitos a quem não tem sobre a sua vida. Você é um salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é um filho. Você é uma filha. Eu vou deixar o terceiro tópico para quarta-feira que vem. As horas avançaram. E nós vamos estar pregando durante essas quarta-feiras, irmãos. A gente sentiu que é o propósito do Senhor. Nós estaremos pregando às quartas-feiras a importância do discipulado, combatendo um bom combate. Amém, queridos? Se coloque de pé nesse momento. Falamos o primeiro tópico sobre conhecendo o inimigo. O segundo tópico nós falamos sobre aprenda a defender os seus direitos. E o terceiro tópico seria os inimigos, os demônios são espíritos enganadores. Isso vai ficar para a quarta que vem, se assim o Senhor permitir. Nesse momento, junto com o Ministério de Louvor, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e começasse a refletir em toda a mensagem que foi pregada aqui. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e começasse a refletir, principalmente no ponto, no tópico em que o Espírito ministrou em seu coração de uma forma diferente. Eu gostaria de te convidar a orar nesse momento por você mesmo agora, pelo santuário de Deus que é a sua vida. Eu gostaria que você nesse momento começasse a liberar a palavra dizendo assim: eu sou um filho amado e eu quero revogar os meus direitos. Eu sei que tenho direitos do Senhor. Ele me comprou com um alto preço na cruz do Calvário, e eu não vou dar lugar mais ao inimigo. O inimigo não terá, demônio algum terá mais parte comigo em minha caminhada. Comece a declarar isso. A minha vida, a minha casa é do Senhor. Isso, comece a orar, comece a orar. Comece a declarar isso na sua vida agora. Não dê legalidades mais a quem não tem direito sobre você. A sua mente é de Deus, a sua vida é de Deus, o seu ministério é do Senhor. Deus tem um ministério forte sobre a sua vida, mas depende agora de você. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é conquistado por esforço. E agora eu quero ver o seu esforço, crente. O seu esforço para alcançar as regiões celestiais em Deus agora e romper com as dificuldades. Nós precisamos viver a libertação que Jesus tem para dar.